Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Leremos até o versículo 28, todo este capítulo. Daniel 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência dentro de ti,
Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Como manter-se íntegro no meio da corrupção é o tema da meditação desta noite. Parece-me que corrupção é o cardápio do dia na mesa do brasileiro. É a sopa quente servida no jantar da noite. A corrupção está instalada em todos os setores da sociedade brasileira. Está instalada nos poderes constituídos, nos parlamentos, nos palácios e nas cortes. Está presente no comércio, na indústria, nas transações internacionais. Este mal graça e sopita em todos os aspectos da sociedade. Warren Wiersbe, ilustre escritor americano, diz que a maior crise da sociedade é a crise de integridade. Está presente na família e às vezes até na igreja. Um fato me chamou a atenção há pouco tempo. Estava lendo sobre esse acontecimento que ocorreu há alguns anos, no dia 28 de janeiro de 1986. Era uma terça-feira, fria, gelada, e o mundo aguardava, no Cabo de Canaveral, o lançamento da nave espacial Challenger. A noite muito fria, o tempo impróprio, e eu ouvi uma grande disputa de ideias. De um lado, os engenheiros e técnicos dizendo que não era prudente lançar naquela manhã do dia 28 de janeiro aquela nave espacial. Por outro lado, os investidores, aqueles que entendiam que retardar aquele lançamento seria um grande prejuízo, arranharia a imagem até mesmo da nação, foram contundentemente contrários ao adiamento daquele lançamento. E mesmo em face desta discussão entre técnicos e investidores, a contagem regressiva não foi paralisada. E então, naquela manhã, 28 de janeiro de 1986, a nave espacial Challenger foi lançada. E 70 minutos depois, ela explode no ar com 7 astronautas. E o mundo inteiro assiste àquela tragédia. E aquela tragédia foi discutida na imprensa para examinar as causas. Mas a causa verdadeira foi exatamente falta de integridade.
Este é um problema que não é novo, é um problema antigo. E o texto que nós estamos lendo retrata para nós exatamente esse cenário. A falta de integridade na política de um império antigo. A mesma falta de integridade que você vê hoje na política brasileira. Muda partido, muda candidato, muda o cenário. Partido vem, partido vai, partido sobe, partido desce. Mas a falta de integridade está com as suas garras, com os seus tentáculos enfiados na nação brasileira. Homens que deveriam ser exemplo e modelo da nação, como ratazanas esfaimadas, mordem sem piedade o erário público, desviando recursos, empobrecendo a nação, maculando a honra da nação e trazendo uma espécie de ausência de esperança no futuro. Eu gostaria que nós olhássemos hoje, meus irmãos, esse texto lido, para entender que a igreja pode olhar para a Escritura, a sociedade brasileira pode olhar para a Escritura e encontrar uma resposta de Deus para esse tempo tão difícil, que aflige, que angustia a todos nós. Primeiramente, vejamos Daniel, um homem íntegro num meio encharcado de corrupção. Qual o contexto aqui? O contexto é que este Daniel foi levado para a Babilônia ainda muito jovem, como um escravo, como um cativo, quando Jerusalém foi tomada. E antes mesmo de Jerusalém sucumbir, ele foi levado no primeiro cerco de Jerusalém em 606. Mais tarde ele toma consciência que a sua cidade, que o seu país foi dominado, foi escravizado, e o seu povo foi levado prisioneiro. Mas ele permaneceu fiel a Deus, apesar das circunstâncias adversas. Resolveu firmemente o seu coração não se contaminar. Foi colocado numa posição de honra no grande reino da Babilônia. A Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa, e diz a Bíblia que Daniel continuou como um grande personagem político da mais alta monta e influência naquele novo império. Curiosamente, o império da Babilônia, vocês bem sabem, era centralizado no rei. O rei era o todo-poderoso. Ele era a lei e ele estava também acima da lei. O novo império que assume, o Império Medo-Persa, é diferente. O poder é descentralizado. Então, rei Dario nomeia 120 sátrapas, como se fossem prefeitos no seu grande império, e nomeia 3 governadores, para que esses governadores fiscalizassem esses chamados prefeitos, para que não houvesse dano, para que não houvesse corrupção, para que a corrupção não drenasse os recursos do seu império, e assim o império pudesse se desenvolver. Mas diz o texto, que ele, por entender que em Daniel havia um espírito excelente, por entender que o Daniel era diferente dos demais, por entender que ele era um homem íntegro e confiável, ele pensava colocar Daniel acima dos outros governadores e sob o comando de todo o seu império. E aqui uma primeira palavra: a integridade incomoda. Um homem íntegro desestabiliza o sistema. Um homem íntegro é um perigo para o esquema de corrupção. Então diz a Bíblia que esses outros governadores começaram a se reunir com os 120 sátrapas ou prefeitos para bolar um plano. Esse Daniel precisa sair do nosso caminho. Vamos examiná-lo, vamos investigar a vida dele, vamos abrir os arquivos secretos da vida dele, vamos entrar nas páginas secretas das suas redes sociais, vamos examinar mais profundo o seu passado, vamos investigar melhor o seu presente, vamos fazer uma varredura na sua vida, olhar o lado pessoal, olhar a vida familiar, olhar a vida política, vamos examinar, vamos virar de cabeça para baixo a vida dele, vamos virar pelo avesso a vida dele. Fizeram isso, fizeram uma verdadeira CPI da vida dele, não encontraram nada,
homem íntegro, homem reto, homem confiável. Então chegaram a outra conclusão: para pegar esse homem, nós vamos ter que encontrar algum erro dele na área religiosa. Ele é muito religioso, ele ora a Deus, ele tem vida devocional. Vamos criar um plano, vamos bolar uma estratégia para a gente pegar esse homem. Então notem vocês que o que eles fazem é algo absolutamente muito estranho. Porque aí entra um outro aspecto perigoso que se chama de bajulação. Irmão, bajulação é um perigo. Bajulação é aquele elogio falso. É aquela pessoa que chega e bota você lá nas nuvens e depois tira a escada. É aquela pessoa que cobre você de elogios, mas na verdade ele está querendo te dar uma rasteira. E aí chegaram para o rei Dario e fizeram para ele uma proposta muito indecorosa. Olha, rei, nós reunimos todo mundo e mentiram, porque disseram para o rei que estavam todos eles em comum acordo, conforme o verso 7, em comum acordo, só que Daniel não está sabendo de nada, é uma mentira. Por trás da bajulação tem a mentira. E a proposta é esta, rei, é que nós queremos que por 30 dias o senhor assuma o papel de divindade. Ninguém neste reino, vasto reino, pode fazer qualquer pedido, qualquer oração, qualquer súplica, a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja a ti, ó rei Dario. E tem uma coisa, o senhor vai assinar esse decreto, o senhor vai sancionar esse decreto, e dentro da estrutura do Império Medo-Persa, a lei era maior do que o rei, diferente do Império Babilônico, em que o rei era maior que a lei, de tal forma que se o rei sancionasse um decreto, ele estava obrigado a obedecer aquele decreto, porque a lei era maior que ele. Então esses líderes mancomunados se reúnem, vão então ao rei Dario e dizem: olha, rei Dario, assina o decreto, assina o edito, assina a escritura, para que fique bem claro que nenhum cidadão, nenhuma pessoa, em todo o seu vasto reino, durante um mês inteiro, não pode fazer qualquer petição, qualquer oração, qualquer súplica a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja a ti. É claro que isso infla o ego de um homem. E o rei Dario, sem perceber que estava caindo uma esparrela, que ele também era vítima desse esquema, gostando da bajulação, blasfema, fazendo dele um Deus durante um mês, assina o edito. Assina o edito. Eu quero destacar o aspecto, irmãos, de que é possível ser uma pessoa honrada e íntegra, mesmo quando você vive cercado de um mar de lama. Há um adágio muito conhecido aqui no Brasil que não é verdadeiro: o poder corrompe. Na verdade, o que é verdade é que o poder revela os corrompidos. A corrupção não está no poder em si, a corrupção está no coração. Homens corruptos, quando têm poder, se revelam, se mostram. Alguém já disse: você quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Agora notem, a integridade não isenta você de ser alvo de conspiração. Ou seja, o fato de você ser íntegro não quer dizer que você não vai sofrer. Aliás, as pessoas que mais sofrem, eu penso, no contexto político, sobretudo brasileiro, são os íntegros. Porque se você não concordar com o sistema, com o conluio, com os conchavos, com as vantagens, com os bastidores sombrios, lá nos porões do poder, você incomoda. Você incomoda. Mas isso não é novo, isso é antigo.
Isso é a história da humanidade, caída, rendida ao pecado. E Daniel é uma prova disso. Ele é um homem de Deus, ele é um homem íntegro, ele é um homem honesto, ele é um confiável. Mas ele faz mal ao sistema corrupto. Ele incomoda o sistema corrupto. Ele é uma pedra no sapato dos corruptos. O governo dele desarticula os planos dos corruptos, porque ele era um dos governadores e tudo tinha que passar também por ele. E desta forma eles tramaram contra ele. Agora, esse texto ainda, meus irmãos, mostra outra coisa. A pessoa que bajula é a mesma que vai tentar derrubar você. Então preste atenção nos elogios. Nós não somos contra, e nem a Bíblia jamais é contra elogio. O elogio é bem-vindo, se ele é sincero, se ele é honesto, se ele é proporcional, porque tem que ser proporcional. Se alguém chegar para você e disser assim, você é a pessoa mais bonita do mundo, pode saber que ela está mentindo. Se ela falar para você, se você é o cara mais inteligente da terra, pode saber que está mentindo. Então todo elogio exagerado, ele vem num pacote de mentira, num pacote de engano, e ele tem um propósito, passa uma rasteira em você, enganar você, porque a arma do bajulador é a mentira, conforme está no versículo 7. Porque o versículo 7 diz que eles todos concordaram com isso, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto. Daniel está sabendo de nada, ele não foi convidado, ele não fez parte dessa reunião subterrânea, nada republicana. Então tem aí uma mentira. Agora, a vida de Daniel ainda prova que um homem pode ser íntegro, meus irmãos, tanto na adversidade como na prosperidade. Daniel foi íntegro na adversidade, está lá em Daniel 1:8. Ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar, quando ele era apenas um escravo e estudante na Babilônia, estando debaixo de ordens expressas, de ele ter que comer das iguarias da mesa do rei e beber do vinho que era servido na mesa do rei, e diz a Bíblia que ele resolveu no seu coração não se contaminar. Se você ceder em áreas menores, você não terá força moral para não ceder nas coisas maiores. Agora Daniel, depois de ser primeiro-ministro no Império da Babilônia, agora ele ocupa um cargo de presidente, entre 3 presidentes, que coordena todo o aspecto político do Império Medo-Persa, está em altas rodas políticas daquele império, mas permanece íntegro. Então você é um pobre íntegro, você é um rico íntegro, você é um funcionário e você é um gerente, você é o varredor do chão da fábrica e você é o CEO da empresa multinacional. Não importa quanto dinheiro você ganha, não importa a posição que você ocupa, você precisa ser íntegro. Integridade é inegociável. Alguém diz aí nos ditados populares do Brasil, todo ser humano tem um preço. O homem de Deus não tem preço. O homem de Deus não vende a sua consciência. O homem de Deus não negocia seus princípios. Ele prefere a morte. Ele prefere a prisão, como Daniel. Ele prefere a morte, como Daniel. Ele prefere a morte, como o João Batista. Ele não abre mão dos seus princípios e dos seus valores. Pois bem, a vida de Daniel nos prova ainda que integridade implica em você fazer o que é certo, quando ninguém está olhando, ou quando todos estão transigindo. Porque há pessoas honestas diante das câmeras. Se você olhar a política brasileira, as entrevistas dos políticos, na hora de dar uma entrevista ou na hora de um programa, todos eles são honestos, ninguém diz, não, eu sou um cara corrupto. Diante dos holofotes, todo mundo é digno de aplausos, os maiores encômios.
Mas quando você vai ver nos bastidores, quando não tem ninguém olhando, ou quando todos estão transigindo, não, aqui é o sistema, é assim, aqui funciona assim. Se você não entrar no esquema, você não sobrevive. Se você não for um político desonesto, você não vai aprovar nada. Você não vai conseguir emenda nenhuma, você não vai conseguir dinheiro nenhum para o seu estado. Se você não entrar no esquema, você está fora do jogo. Esse é o entendimento, essa é a lei que parece que rege. E o que está acontecendo com Daniel é exatamente isso. Havia uma corrupção instalada. O rei Dario está preocupado com isso. Ele sabe que a corrupção está aí e ele quer cercar, ele quer barrar a corrupção. E o que ele faz? Ele nomeia 3 governadores para fiscalizar os 120 prefeitos. A corrupção está lá. Mas Daniel não contribui com esse sistema. E se não contribui com esse sistema, ele tem que ser eliminado. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, meus amados irmãos, algumas conclusões desse primeiro ponto. Primeiro, piedade não é um impedimento para grandeza e promoção. É possível ser crente e ser um político crente? É possível ser crente e ocupar um cargo público? É possível ser crente e ter influência na nação? É possível, Daniel é uma prova disso. Segunda aplicação prática, a importância absoluta da verdadeira religião na vida de um homem. Se você perceber o que está mantendo Daniel nessa posição de firmeza, na política e mesmo diante de uma sentença de morte, é porque ele acreditava em Deus e confiava em Deus. Há um poder maior, há uma convicção maior que segura esse homem. Não é apenas valores familiares, não é apenas estrutura moral, não é apenas conhecimento, não. Este homem tem uma estrutura muito transcendente que o segura na hora das tempestades da vida, que é a sua confiança em Deus. A terceira lição prática nesse primeiro ponto é a profundeza da depravação humana. Daniel não está sendo perseguido porque ele é mau, porque ele é corrupto, porque ele desvia dinheiro público. Ele não está sendo perseguido porque ele é um problema para o seu reino, não. Ele está sendo perseguido porque é honesto, porque é bom, porque é crente, porque é fiel, porque é confiável, porque ele não negocia princípios e valores. Então, se você está sendo perseguido por ser fiel, fique tranquilo, você tem boa companhia do seu lado. Daniel é uma delas. Bom, mas vamos ao segundo ponto desse texto. Daniel é um homem que prefere a morte a transigir com a sua integridade. Versículo 10 nos informa que quando Daniel toma conhecimento de que o rei Dario sancionou o edito de bajulação blasfema que sugeriram para ele de ocupar a posição de Deus durante um mês, que ninguém podia orar ou pedir nada para alguém, a não ser a ele, qualquer outro Deus a não ser a ele, ele podia pensar, bom, então agora eu não posso orar durante esses 30 dias, eu vou fazer um jejum de oração durante 30 dias, não vou orar, Deus vai saber por que eu não vou orar, Deus sabe que o meu coração é dele, eu vou me poupar, eu não vou cair na esparrela desses caras que tramaram contra mim. Ou eu vou orar e vou fechar a janela para ninguém ver. Porque o que importa é que Deus está vendo. Muito embora os homens não estejam olhando. Meus irmãos, se nós olharmos o cenário, eu não sei se nós teríamos a coragem de Daniel. A gente podia olhar, tem muita coisa a perder. Se eu saio desse governo agora, vai ser uma encrenca. Eles vão botar a mão em tudo. Então eu vou ser prudente, eu não vou orar durante 30 dias, ou eu vou orar com a janela fechada. E se Daniel fizesse isso, você talvez aplaudiria Daniel. Parabéns, Daniel, você é um cara prudente, um cara sábio, um cara sensato. Mas Daniel entendeu outra coisa. Ele não muda a sua agenda, apesar de saber que agindo assim, ele estava literalmente sentenciado de morte, e sabia mais, que nem o rei tinha poder de tirá-lo da cova dos leões, porque dentro do sistema medo-persa, a lei era maior do que o rei. Portanto, prestem bem atenção nisso. A cova do Daniel não foi aquela em que foi jogada. A verdadeira cova dos leões de Daniel
foi o seu quarto de oração. Ele era esperto ou sábio o suficiente para saber que ele estava sendo vítima de uma trama. E ele sabia que os seus inimigos e bajuladores do rei estariam de espreita para olhar para a casa dele, para ver se tinha janela aberta, como era costume dele, para as bandas de Jerusalém, para ver esse homem orando 3 vezes por dia, o que ele fazia sempre. Mas ele entende uma coisa, meus irmãos, ele entende que quem eleva o homem é Deus, quem protege o homem é Deus, e quem desarticula as tramas dos bastidores e dos porões da política é Deus. Por isso, diz o texto, que ele abre a janela para a banda de Jerusalém, para todo mundo ver, se ajoelha e ora e suplica e dá graças a Deus. É outra coisa para nós, às vezes, humanamente incompreensível. Porque talvez, numa circunstância semelhante, nós iríamos orar como? Chorando, clamando, gemendo, pedindo livramento, pedindo socorro. Se fôssemos mais, desculpa da brincadeira, pentecostais, diríamos, queima ele, Jesus. E ele ora e dá graças. E dá graças. Meus amados irmãos, se vocês perceberem, a oração dele é constante, a oração dele é regular, a oração dele é de gratidão a Deus, e a oração dele é de clamor aos céus, com intensidade, porque a expressão que aparece aí com súplicas, no verso 11, a ideia é de derramar e despejar o coração. Agora veja outra coisa importante. Aqui está a providência de Deus, muitas vezes por nós, tantas vezes misteriosa. Eu pergunto a vocês, Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Deus poderia. Deus poderia ter desmascarado aqueles inimigos dele antes de ser jogado na cova dos leões. Deus poderia ter encontrado uma saída mais amena, ou até mais rápida, para que Daniel não fosse jogado naquela cova dos leões. Vocês sabem que cada império tinha a sua forma de matar as pessoas. No império da Babilônia, a pena de morte era jogar numa fornalha ardente. A pena de morte no império Medo-Persa era jogar numa cova de leões. A pena de morte no império romano era crucificar. E agora veja você que jogar numa cova de leões, a ideia, e está escrito aqui em Daniel 6, que a pessoa é devorada antes de chegar no chão. Só no jogar, os leões estão na cova famintos. Eles são fortes, suas mandíbulas são poderosas, e os ossos são esmigalhados. É uma morte rápida. E o texto vai nos informar então que eles descobrem, eles informam o rei tenta salvar Daniel, e aí eu acho muito curioso, porque quando o rei intenta salvar Daniel até o pôr do sol, os mesmos que bajularam chegam para o rei e falam, olha rei, o senhor não pode fazer isso não, o senhor não sabe que a lei é maior do que o senhor assinou e agora o senhor cumpre. E aí o rei já começa a perceber a jogada, o rei começa a perceber que aqueles que o bajularam tinham uma coisa por trás para bajulá-lo, que toda aquela exaltação, colocando-o como uma divindade durante 30 dias, não tinha nada de honesto naquilo, não tinha nada de sincero naquilo, era uma bajulação hipócrita que levava e induzia o rei a um erro para assinar um documento, para atingir uma pessoa que o rei admirava e queria constituí-lo como presidente de todos os demais.
Mas o rei não podia fazer mais nada. O rei era subalterno à própria lei que ele havia sancionado. A pergunta é, por que Deus não livra dos problemas? Às vezes Deus livra nos problemas. Deus não livrou José de ir para a cadeia. Ele é inocente. Deus não livrou os 3 judeus da fornalha. Livrou-os dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova. Livrou lá dentro da cova. Eu não sei como é que está a sua vida, mas talvez você esteja passando por uma luta muito grande. Você já orou, você já chorou, você já jejuou. Deus me livra desse problema, Deus me livra dessa situação, Deus me livra dessa situação. E Deus, meu filho, eu vou livrar, mas não é da situação, é na situação. Não é da tempestade, é na tempestade. Vai ser na 4ª vigília da noite, mas eu vou livrar. Como Deus livrou Pedro, Deus não livrou Pedro da prisão, Deus não livrou Pedro na primeira noite, nem na segunda noite, nem na terceira noite, foi na 7ª noite da festa da Páscoa, na hora que ele estava para ser entregue, é a hora que o anjo chega, na última volta do ponteiro, no último furo da correia, na 4ª vigília da noite, quando vocês não têm mais saída, é Deus que entra com livramento, para mostrar que Ele é Deus. Mas eu quero concluir dizendo que Daniel, terceiro ponto, Daniel é um homem que é honrado por Deus por causa da sua integridade. Nos versos 18 a 28 nós vemos isso. Então veja uma coisa interessante, irmãos. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós cuidamos da nossa piedade, Deus cuida da nossa integridade, da nossa reputação. Daniel não negociou seus valores, seus princípios. Daniel não negou sua fé. Daniel não duvidou do seu Deus. Daniel continuou honrando a Deus, mesmo sabendo que estava sentenciado à morte. Ele poderia dizer como os seus amigos, lembra dos amigos dele? Quando o rei disse, olha, não tem jeito, vocês vão ser jogados na fornalha. Vocês vão curvar agora ou não vão? Eu falei, nós não vamos. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos render. Nós não vamos negociar nossa fé. Nós não vamos transigir com os nossos valores. Nós vamos continuar servindo a Deus. Daniel sabia Deus, Deus podia livrá-lo, Deus podia livrá-lo, Deus podia não livrá-lo, Deus podia não livrá-lo. Quando você olha a galeria da fé em Hebreus capítulo 11, uns fecharam boca de leões pela fé, outros apagaram o fogo pela fé, outros foram cerrados ao meio. Uns viveram pela fé, outros morreram pela fé. Deus pode livrar, Deus pode livrar, Deus pode não livrar, Deus pode não livrar. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Esse é o princípio da Escritura, irmãos. Agora veja o verso 24 comigo. Quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus defende a nossa causa contra os nossos inimigos, porque Deus virou a mesa. E quando Deus vira a mesa, até gente que talvez não tinha culpa diretamente, passa a sofrer as penalidades. Porque olha o versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Nós não temos informação de que os filhos desses homens, que as mulheres desses homens, estavam também nessa trama. O pecado é assim. Às vezes um pecado atinge muita gente. As pessoas que estão à volta sofrem os reveses do pecado. E agora as consequências são para eles e para as respectivas famílias. E diz o versículo 25, não, o versículo 24,
e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, Deus mudou o placar do jogo, Deus virou a mesa, a situação se reverteu. Quem estava ganhando, perdeu, quem estava perdendo, ganhou. Mas olhem comigo que quando você honra Deus, Deus honra você. Versículo 28. Eu peço que você... versículo 25, por favor. 25. Você pode ler comigo? Então, vamos juntos? Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Agora, vamos entender que esse edito do rei, que ele escreve para os povos, para as nações, para os homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, ou seja, o império dele está assambarcando todos os povos da terra. E duas coisas vêm nesse pacote. Primeiro, a exaltação do Deus de Daniel. Olha comigo e nós vamos ler com voz clara, com voz límpida, os versos 26 e 27. Olha como Deus está sendo exaltado. Porque um homem exaltou a Deus, no particular, no secreto, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, de joelhos. Olha o que Deus está fazendo. Colocando outdoors, em todas as cidades, passando nos meios de comunicação de todo o império, propagando por todos os meios de comunicação, aquilo que reverbera de um quarto de oração. Todos juntos, versos 26 e 27, com voz clara e eloquente. Vamos juntos? Faço um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Ao mesmo tempo que Deus está sendo exaltado, Daniel está sendo honrado. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para honrar você quando você honra Deus. Está escrito em 1 Samuel 2,30: aos que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Mas agora, para fechar, Daniel está sendo exaltado. Olha o verso 28. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Lá atrás, a Babilônia caiu e Daniel continuou de pé. Aqui, um rei sai do trono, outro rei ascende ao trono, mas Daniel continua influenciando na história. Porque honrou a Deus, Deus o honrou. E você? O que vai fazer? Talvez você diga: bom, mas eu não sou político, eu não estou em Brasília, eu não estou na Câmara dos Vereadores, eu não estou na Assembleia Legislativa, eu não estou na Câmara Federal, eu não estou no Senado Federal, eu não sou prefeito, eu não sou governador, eu não sou presidente. Eu estou vivendo a minha vida de forma, às vezes, discreta, anônima, mas cada um de nós tem uma área de atuação. E nessa área de atuação, seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos, a todos nós é requerido por Deus e pelos homens integridade. Que Deus nos ajude a sermos fiéis onde Deus nos colocou. Amém.